querida, minhas amigas, minhas irmãs em Cristo. Que alegria poder estar mais uma vez aqui falando a vocês. Esse dia do qual nós tínhamos sonhado que ele fosse diferente. Havíamos planejado que a gente pudesse estar juntos, que a gente pudesse estar tomando aquele café delicioso que só as mulheres da Aliança sabem fazer, capricham e fazem a gente até sair mais pesado desse café, né? Que pena que a gente não pode estar nesse momento, mas nós sabemos que Deus vai nos proporcionar grandes e outras oportunidades para estarmos juntos. A gente só precisa aprender a ter um pouquinho mais de paciência, de sossegar, de acalmar e confiar, que é o que a gente está precisando. É ou não é verdade? E hoje eu quero trazer uma mensagem para você que foi lá buscar o seu café, para você que está indo lá buscar o seu café, nesse dia de hoje. Esse dia de hoje eu quero falar sobre uma mulher cujo nome é Ruth. Talvez você já ouviu a história dela se encontra na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, tem toda a história dessa mulher que com certeza foi importantíssima para a história do plano de Deus. Você conhece essa história? Essa história ela tem uma lição maravilhosa e é essa lição que eu quero desejar e deixar para vocês nesse dia de hoje. Sabe o que é? O que é que você faz quando as coisas parecem fugir do controle? Quando tudo parece estar dando errado na sua vida? Quando tudo parece que está perdendo o chão? O que você faz? Você já passou por algum momento na tua vida onde tudo estava super bem, tudo estava certo, sua família estava bem, todas as coisas estavam acontecendo de forma linda, sua família então precisou fazer uma mudança, você precisou mudar de cidade, mudar de casa, você recomeçou a sua história, você foi lá, buscou novos amigos, estava cheia de anseios, cheios de medo, mas tudo foi muito bem, você foi muito bem recebida, você logo encontrou uma igreja, você logo encontrou um grupo de oração para participar e a sua vida começou a engrenar e você estava tão bem, tão feliz e você não estava em nenhum momento arrependida de estar nessa nova casa, neste novo lugar, afinal de contas tudo estava muito bem. E como é bom quando as coisas estão dando certo na nossa vida, quando as coisas estão maravilhosas, quando tudo está acontecendo de forma linda, onde seus filhos já conseguiram a escola, já conseguiu trabalho, e assim você está indo, você está numa vida nova, feliz. Mas, de repente, as coisas começam a mudar. Pois é, como será esse sentimento? Quando tudo parece desmoronar, todos aqueles sonhos, aqueles planos dessa casa nova, deste ambiente, tudo começa a ruir e você não sabe mais o que fazer. O que você faz quando as coisas parecem fugir do controle? É o que Ruth tem a nos ensinar. É o que Ruth, Noemi e Orfa têm a nos ensinar nesse dia de hoje. Você sabia que foi exatamente isso que aconteceu na vida dessas três mulheres? Essas mulheres que eu quero apresentar para você hoje. Noemi, Orfa e Ruth são as principais personagens dessa história do livro de Ruth. E eu quero contar um pouquinho sobre elas para vocês. Noemi, que acabei de apresentar, era casada com um homem chamado Elimeleque. E os dois tinham, então, filhos e eles moravam em uma cidade de Epáfra. Se você não sabe onde fica, está aqui para você olhar no mapa. A região de Epáfra ficava pertinho de Belém. Belém é a cidade de Jesus, certo? E ali eles viviam muito bem com sua família, mas a terra não estava produzindo, estava muito seco e eles precisavam buscar um outro lugar para viver, uma outra terra que produzisse mais. Então eles resolvem fazer uma viagem de mudança para uma cidade chamada Moabe. E então eles fazem esse trajeto de mudança até a cidade de Moabe. E ali em Moabe eles estão vivendo então muito bem. Tudo estava dando muito certo, eles estavam plantando, estavam colhendo, já haviam feito novos amigos, a vida estava muito boa, quando de repente a Noemi recebe a notícia da morte do seu marido. Que notícia mais triste é
Você saber que o teu companheiro, aquele do qual você teve planos, teve sonhos, teve filhos, te deixa só, te abandona. Abandona? Não, é levado pela morte. E você passa então a viver agora como uma viúva, viúva com 2 filhos. Não é uma vida mais tão feliz, não é uma vida mais tão alegre, porque afinal de contas falta algo. Falta algo especial na sua vida, na sua história. Mas a Noemi tinha 2 filhos, Quilom e Miliom. E esses 2 filhos então ajudam, fortalecem essa mãe, e nesses filhos essa mãe busca esperança, e nesses filhos ela busca forças para continuar a viver. E ali em Moabe, esses 2 jovens, eles então conhecem essas 2 jovens, que é a Ruth e a Noemi. Eles se apaixonam, eles se casam, e assim como a gente viu no começo dessa história, parece que tudo estava finalmente voltando ao normal. Foram 10 anos incríveis que eles moraram em Moabe, tudo passou a dar certo, todas as coisas estavam acontecendo de forma linda e maravilhosa, quando de novo surge uma tempestade. E a notícia que veio até a família foi para Orfa e para Ruth, de que agora os seus maridos haviam falecido. Sim, os filhos de Noemi morreram. O motivo da morte, o que aconteceu, a palavra não nos diz o que certo aconteceu, mas apenas relata que ambos morreram. Agora você consegue imaginar como Noemi se sentiu neste momento? Perder o marido já é algo muito dolorido, mas perder os filhos, os 2 filhos de uma vez só, consegue imaginar a amargura, o rancor, a tristeza que ela começou a sentir dentro do seu coração? Tanto é que na palavra diz que ela disse que o nome dela não seria mais Noemi, mas seria agora Mara, a amarga, porque a sua vida havia se tornado amarga. Ela não tinha mais vontade de viver. E ela então chama suas noras em meio a toda aquela tristeza, em meio a toda aquela bagunça que estava acontecendo em sua vida, e ela diz: eu vou voltar. Eu vou voltar para a cidade, para a minha cidade natal. E ela disse então para as noras: olha, vocês vão ficar aqui, fiquem aqui com os seus pais, com a sua família, continuem, recomecem as suas histórias, casem-se de novo, tenham filhos, porque a minha vida se tornou amarga. Eu, Noemi, vou voltar para a minha terra natal. Então ela deu um beijo em suas noras e elas então tomam decisões diferentes. Orfa ouve, recebe o abraço e ela se vai para buscar de novo uma nova vida, um recomeço para a sua história. Mas Ruth não. Ruth diz algo para sua sogra: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha só que impressionante. Que impressionante que essa nora disse para sua sogra: eu vou estar contigo. Eu irei onde você for. Aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Consegue imaginar o quanto isso foi importante para Noemi? Afinal de contas, a vida de Noemi não teria sentido mais nenhum. Qual seria a razão de viver? E de repente Ruth diz: não, eu vou contigo, eu estou contigo. Ruth, ela nos dá uma lição, minhas queridas, do que fazer nos momentos difíceis. Não fugir, não abandonar, mas lutar e ser fiel a Deus em todos os momentos, mesmo quando parecer que tudo se desabou. Ruth diz: eu estou contigo e eu vou contigo. E ela assim nos ensina também a sermos fiéis, mesmo quando tudo desaba em nossa vida. Que eu e você possamos aprender como Ruth foi com Noemi, a fidelidade em tempos difíceis. Quantas coisas difíceis você já tem enfrentado, quantas coisas difíceis nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia, este isolamento, esse distanciamento que nós temos que ter uns dos outros, e o que nós temos feito? Nós temos abandonado a nossa fé, nós temos buscado outras religiões, nós temos buscado forças aonde? Nós estamos fazendo como órfã, abandonando nossos princípios,
Ou será que nós estamos fazendo como Ruth, dizendo, olha, estou contigo, Deus. Onde tu fores eu irei, tu és o meu Deus. Ruth nos dá uma lição, minha querida amiga, minha querida irmã, de fidelidade. Não foi fácil a vida de duas viúvas vivendo juntas, duas viúvas tendo que se sustentar sozinhas, mas elas tinham umas às outras. E quantas vezes nós vemos que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nossas amigas nos abandonam, não são fiéis para conosco, ou nós mesmos não somos fiéis para com elas. Sabe, minhas queridas, o que essa história ela me faz lembrar? Do nosso compromisso de fidelidade com Deus. Sim, você sabia que existem muito mais pessoas que são parecidas como a órfã do que com a Ruth? Sim, existem muitas pessoas neste mundo que preferem abandonar a Deus do que lutar junto com Deus. Tem muitas e muitas pessoas que preferem recomeçar as suas histórias longe de Deus do que recomeçar as suas histórias com Deus. Assim também a gente vê nos nossos grupos. Basta acontecer coisas ruins, basta ter algo que não nos agradou, que a gente sai. A gente sai do nosso grupo, a gente sai da nossa igreja, porque a gente não é fiel. Porque bastam as coisas não darem certo, basta uma pandemia, basta um culto que não acontece na igreja, para a gente se revoltar, para a gente querer trocar, para a gente abandonar. Existem muitas órfãs por aí espalhadas que abandonam a fidelidade com Deus. E essa história de Ruth e Noemi tem muito a nos ensinar. Como nós estamos sendo fiéis a Deus nesse tempo de pandemia. O que nós temos feito pelas Noemis que estão à nossa volta, tristes, com saudades, com lembranças de seus filhos, de seus maridos. Quanto nós temos feito pelas nossas viúvas de nossas localidades, nossas vizinhas. Será que nós estamos sendo como Ruth, sendo fiéis, ajudando, estando ao lado? Ou será que nós somos como órfãs, que estamos tão preocupados com os nossos sonhos, com os nossos planos, que pouco importa a nossa fidelidade com Deus e com o nosso próximo? Minhas queridas, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz que Deus deseja nos encontrar fiéis a Ele. Esse é o sonho de Deus para nós, que eu e você nos encontremos fiéis, independente das circunstâncias, independente dos momentos em que você está passando. Deus está colocando muitas vezes situações em nossa vida para testar a nossa fidelidade. Mas vale a pena ser fiel a Deus? Mesmo quando a gente sofre tanto, mesmo quando as pessoas nos criticam, mesmo quando as coisas dão errado na nossa vida, vale a pena ser fiel? Vale. É só a gente ler o restante da história de Ruth, que a gente vai vendo o que Deus fez na história de Ruth. E sabe, minhas queridas, minhas irmãs, prestem atenção. Quando nós permanecemos fiéis a Deus, a nossa história está sendo escrita no livro da vida. Um dia a nossa história será contada. Um dia muitas pessoas estarão ouvindo de quão importante foi a nossa fidelidade. Para isso, nós precisamos estar firmes em Deus, firmes no propósito, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história de Ruth foi escrita na Bíblia. Mas o que ela tinha de especial? Ela era de família rica, ela era muito estudiosa, ela era alguém importante da sociedade. Quem foi Ruth? Foi uma pessoa simples, uma pessoa normal, como eu e como você. Mas que ela tinha dentro do seu coração a fidelidade. E foi a sua fidelidade, não a sua religião, não o seu dinheiro ou a sua sabedoria que fez com que o seu nome fosse escrito na Bíblia, mas foi o seu testemunho de fidelidade em todo momento. E você sabe de quem essa mulher, Ruth, se tornou a bisavó? Ela não apenas teve o seu nome escrito na Bíblia, mas ela faz parte da história do povo de Deus. A Ruth foi a bisavó do rei Davi. Você conhece o rei Davi? Que orgulho você poder dizer, a minha bisavó foi um testemunho de fidelidade. E ela é lembrada por gerações e gerações. Até o ano de 2021, ela ainda é lembrada. A minha bisavó, Ruth,
foi fiel a Deus. Que assim, minha querida, minha irmã, nesse dia de hoje a gente possa repensar a nossa fidelidade com Deus. Se de repente a gente já fez como órfã, a gente já abandonou, já continuou a nossa vida sem Deus, dá tempo. Dá tempo de voltar para a presença de Deus, dá tempo de pedir perdão para Deus e recomeçar a nossa história como fidelidade na presença do nosso Deus. E também Ele nos desafia a sermos fiéis também para com as nossas amigas, para com aquelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, vamos nos tornar cada vez mais fiéis, mesmo diante de uma pandemia que nos separou por 1 ano, 2 anos, não sabemos, mas a nossa fidelidade não tem fim. Onde tu fores, eu irei. Onde descansares, descansarei. Tu és o meu Deus. Que assim a gente possa dizer. Um grande abraço para todas vocês e que esse dia seja maravilhoso. Deus abençoe a cada uma de vocês.